Sim. Mas, por favor. E eu queria falar um pouco sobre China, né? Você é um grande estudioso de todas as áreas. Não sei como eu tenho um livro e ele ainda não tem. Tá errado isso É daí. porque eu tô estudando, não tô escrevendo. Essa é É, a resposta. e eu queria que você falasse um pouco sobre a China. E a parte, eu acho que de diplomacia da China, eu acho que eles estão cagando, assim, mas a parte monetária, né? Você falou, inclusive, o seu convidado, aquele que falava toda hora, carrinho aberto, não sei o que lá. É o Flávio. O Flávio, ele falou em diversos momentos sobre talvez alguma crise que possa acontecer no dólar, que hoje é a moeda do mundo, né? Todas as transações de uma moeda com a outra passam pelo dólar, e que talvez essas sanções seriam um tiro no pé, do ponto de vista de fortalecer o yuan e fortalecer aquela galera mais do Oriente totally crazy. Só para você não tranquilizar a rapaziada aqui, eu queria que você explicasse, e se você concorda com essa opinião que o cara teve. Eu não acho que isso vai acontecer da noite pro dia, porque até depois desse episódio eu fui dar uma pesquisada para ver o quanto o mundo está transacionando em dólares ainda. E é uma hegemonia absoluta. Tá. E depois do dólar não é o yuan, é o euro. E depois não é o yuan ainda. Então o yuan, hoje, que é a moeda chinesa, ele ainda fica, não é nem num segundo plano, é num terceiro, quarto plano. Só que isso vai mudando de tempos em tempos, né? Isso vai mudando. Se a gente for olhar, os ciclos de dominação de uma moeda sobre a economia, eles são de mais ou menos uns 100 anos. E o dólar já tem esse ciclo de 100 anos. Sim. Lá atrás eram maiores, porque as mudanças eram mais lentas. Hoje as mudanças são mais rápidas. E uma hora a dominação do dólar vai chegar ao fim. É aquele chamado dilema de Triffin, que ele diz o seguinte, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles colocaram o dólar como padrão monetário. Teve a reunião em Bretton Woods, e lá definiram que o mundo vai ter um lastro em dólar, as moedas têm um câmbio fixo em dólar, todas as moedas, e o dólar vai ter um câmbio fixo em ouro. 35 dólares comprava uma onça Troy de ouro. Era esse o ponto. E se o dólar vai ser aquela moeda utilizada entre os países para liquidar transações financeiras, vai ser a reserva, você tem que ter dólares sendo fornecidos para o mundo. Aí o Triff falava, para isso acontecer, a economia americana ela tem que ser deficitária. Então qual é o principal produto de exportação dos Estados Unidos hoje? É o dólar. Eles exportam dólares como? Sim. Eles produzem dólares, compram do mundo todo, o pessoal pega o dólar e entrega as mercadorias. Assim que o mundo é abastecido por dólares. Só que quanto mais eles fazem isso e mais deficitária fica a economia e mais dólares estão espalhados pelo mundo, menor a confiança no dólar. E aquilo que faz esse esquema funcionar, uma hora vai ser responsável pela ruína desse esquema. Então esse é o dilema de Triffin. Hoje a gente usa muito dólar ainda. Mas os chineses, eles entendem que para eles serem a potência hegemônica do mundo, eles têm que ser donos do padrão monetário. Porque os Estados Unidos têm uma vantagem desproporcional. Eles criam a moeda que todo mundo usa. Entrar em guerra é muito caro. Essa guerra está custando muito para a Rússia. E não estou falando nem de consequências indiretas. Estou falando de custo para você manter uma invasão. É mais de 1 bi por dia, né? É entre 1 e 2 bis que estão sendo orçados como custo da invasão. Então é muita coisa. É muita coisa. Vai ficar um mega rombo, né? Pois é, se for 2 bi o custo da invasão, a Rússia em 50 dias de invasão vai gastar o orçamento que o Exército Brasileiro, ou o Ministério da Defesa, se não me engano, o Ministério da Defesa tem aqui no Brasil. Então é bizarro o que eles vão gastar em tão pouco tempo. A China ela tenta muito pegar os países em paralelo, do tipo Venezuela, Irã. Os países que estão com algum tipo de sanção, ela tenta entrar nisso. E agora isso está acontecendo também com a Rússia. Mas os Estados Unidos, por exemplo, no Afeganistão, ficaram 20 anos lá, gastaram 2 trilhões de dólares. Imagina se o Brasil criasse 2 trilhões de reais. Nossa inflação é para 20%, 30%, 40%. Os Estados Unidos, durante esse período todo, tirando agora, depois da pandemia, que a inflação já está em 8, eles conseguiram manter uma inflação muito baixa, mesmo gastando muito, porque eles são donos da moeda mundial. Eles têm um privilégio exorbitante. E eles conquistaram isso em Bretton Woods, em 1944, por conta da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, o dólar já era uma moeda que tinha destaque. Mas o padrão do mundo não era um padrão dólar. A libra ainda era a moeda mais importante. 1.300 pessoas agora, Olha apareceu bacana. tipo uma cheerleader com cartaz aqui. E outra coisa. Deem um like aí, ô seus abestados. Além disso, me deem parabéns porque eu tô deixando o convidado falar. Porque sempre reclamo que eu não deixo a pessoa falar. É verdade. Então, E cara, a gente, Não, mas me a gente é interrompa, bem, se eu falar demais, a pelo gente amor é de bem Deus. tagarela. Fala aí. Não, mas você tem conteúdo, pode ser tagarela. Então a libra era a moeda que era mais forte. E estávamos nessa posição. A economia americana era a economia em crescimento, igual a China é agora. Veio a Segunda Guerra Mundial, acertaram esse consenso de que esse seria o novo padrão, e os Estados Unidos fizeram um movimento muito importante e muito inteligente, que foi o Plano Marshall.
A gente discute até hoje o quanto o Plano Marshall ajudou a reconstruir a Europa, porque uma coisa é você dar dinheiro para uma economia fechada na mão de um ditador, não vai ser reconstruída. E outra é para países mais abertos, adeptos ao mercado mais livre. Mas olha como é que os americanos foram inteligentes. Você tinha um mundo com duas áreas de influência, a soviética e a americana. Eles deram dinheiro para os europeus e para os japoneses, que eles tinham acabado de bombardear. Esses caras pegaram esse dinheiro para comprar a indústria, né? Eles estavam com zero indústria. De quem que eles compraram? Dos americanos. Então eles deram dinheiro, o dinheiro voltou para eles, as empresas americanas venderam e os caras ainda tinham uma dívida com eles. E se eles têm uma dívida em dólar, vão precisar de dólar para transacionar. A China está fazendo o que hoje? Isso, com os países construindo aeroporto, estrada, rodovia, Exatamente. comprando empresas no Brasil, comprando commodities. Então, a China ela já está adotando esse mesmo princípio. Eles têm aquela iniciativa que eles chamam de One Belt, One Road, que é para isso. Os chineses, e eu não sou um fã, exatamente, que faz parte disso, eu não sou um fã da China. Eu nem invisto na China por questões ideológicas. Eu também não. Porque eu vou estar apoiando o Partido Comunista Chinês. Ah, Bruno, que não é um bom negócio? disfarçado de é um capitalismo seletivo ali, é foda, né? De Estado. Então, talvez até seja bom para ganhar dinheiro, né? Igual, antes da Segunda Guerra, muita gente deve ter investido na Alemanha pensando, vou ganhar dinheiro na Alemanha, mas eu prefiro não financiar o Partido Comunista Chinês. Mas o ponto é, eles são inteligentes no que eles fazem, nas condutas. Porque eles viram, nós somos um país que importa muita matéria-prima para a gente poder crescer. Quem eram os principais países de quem eles importavam? Era Brasil, era Austrália, era Estados Unidos. Aí eles pensaram, se esses países derem uma guinada ideológica para um lado político que não gosta da gente, a gente tá ferrado. Vai ficar com fome, não vai comer. E aconteceu. Trump foi eleito nos Estados Unidos, Bolsonaro foi eleito aqui no Brasil, a Austrália começou a botar uma série de limitações para investimento chinês. E o que eles viram? Esses caras produzem commodity pra gente, principalmente. A África produz muita commodity, mas não tem estrada, não tem porto para exportar. Então, chega na África e fala, toma aqui o dinheiro, yuans. Você constrói estrada, constrói porto, contratando empresa chinesa, igual os americanos fizeram, e você agora está devendo para mim. E se não pagar, essa estrutura aqui é minha. E estão tomando estrutura, tá? Estão tomando estrutura e, perceba, empresta em moeda chinesa, quando for pagar, é em moeda chinesa. Está criando demanda pela moeda chinesa. Então, hoje o yuan não está no segundo plano, mas espera uns 10 anos para ver se esses caras não vão estar em segundo plano. Pensam para 100 anos, né? Eu vou dar uma de pitch aqui, vou falar algo que não está no roteiro. Eu não sei porque a gente fez roteiro, a gente já sabia que não ia seguir. Mas é bacana, Pete, é bacana. Mas um ponto que é importante que ninguém falou ainda nessas... Já que a gente puxou para a China aqui, as pessoas não conseguem diferenciar comércio de hegemonia militar, por exemplo. Como você é militar ou foi militar, acho que o cara que nunca deixa de ser, né? E a China transaciona com vários países, como a própria, você falou, Austrália... Japão tem um certo comércio. Brasil, mas existe uma aliança do Pacífico se formando contra a China, que é a Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão. Você acha que um dia pode ter algum rolo? Na realidade, assim, é óbvio que um dia vai ter, porque sempre tem daqui a 100 anos, 200 anos. Mas você acha que a nossa geração pode ver algum conflito ali no Pacífico? Acho que sim. Talvez por causa de Taiwan? Não sei se por causa de Taiwan, cara, mas vamos pensar no mapa. O tesão, o tesão por Taiwan é por causa de condutores elétricos? De onde vem essa? É antigo, cara. Não, e é da China. Não é de agora. É dela, cara. Desde na concepção dela. Desde a concepção do Estado chinês. Uhum. Taiwan tá na costa da China. Tá na costa. Era China, aí quando dividiu, os socialistas tomaram o poder na China, o pessoal que era pró-capitalismo foi para Taiwan. Então, é uma diferença muito antiga. É Fernando de Noronha deles. Isso assim, ela só é sustentada porque os americanos apoiam Taiwan há muito tempo. Mas, citando até esses países, você pensa naquele mapa da Ásia, né, dessa parte do Sudeste Asiático. Coreia do Sul, tá ali na pontinha. Japão, tá fechando aqui a China. Aí você tem... Nova Zelândia tá lá embaixo, né? Mas você tem uma série de outros países aqui. Austrália. Você consegue fazer um bolsão para isolar o acesso ao mar da China. Todos têm medo da China e a China tem um receio deles se juntarem, né? Tem